mas são cânticos de adoração, de louvor de fato a Deus. E já disseram para mim, mas pastor, na sua igreja só canta hino antigo. Eu digo, mais antigo é a Bíblia. A gente canta hino do que está escrito na Bíblia. Então a Bíblia é muito mais antiga. Se é por isso, jogue fora a sua Bíblia. A gente canta a Bíblia aqui. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. E os altos sempre te exaltarão. Senhor, aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todas és Senhor, aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Digno és de glória. Digno és de glória. E louvor. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória. E louvor. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outra além de ti, não há. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro além de ti, não há. Não há outro igual a ti, Senhor. Aleluia, aleluia. Vamos orar com Magali. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ó Deus, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, pela
pela oportunidade, Senhor, de te adorar, de te exaltar, Senhor, e de aprendermos um pouco mais sobre ti, Senhor. Ó Pai, seja com a mensagem, que o teu servo diminua e que tu cresça, Senhor, e que nós possamos colocar em prática o que tu queres falar aos nossos corações nesta noite. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome do teu Filho, amado Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. Olhem, o pastor Antonino preparou alguns sermãos em série. Irmãos, eu tenho dito para vocês aqui, o que é sermão? É um estudo da palavra de Deus que o pastor fez, ou o pregador fez, e ele vai expor para os irmãos esse estudo da palavra de Deus que ele fez, o entendimento que ele teve dessa palavra de Deus e como isso se aplica na vida da gente. É isso que é sermão. Fora disso, é invenção do cidadão que está aqui. Não é sermão coisa não, é palhaçada, na verdade. Então, o pastor Antonino preparou, domingo que vem ele vai continuar, talvez no terceiro domingo também, a gente vai ver, e nós vamos ficar atentos. De preferência, quem está aqui hoje não falte no domingo que vem, no outro domingo, porque é uma continuidade. São 3 sermões em série. E a gente, se perder um, perdeu o fio da meada. As aulas a gente ia começar segunda-feira que vem agora, mas não vamos deixar para outra segunda. Tá? Cleinha está aí em casa, vai passar a semana toda ainda. A irmã de Margarete, eu não esqueci de dizer para vocês, mas está aí. Cleinha é a irmã mais velha de Margarete, que está aí sentada. Margarete vai sentar do lado dela agora aí, ó. Essa belezura aí é de Manaus, né? E ela vai estar passando 10 dias aqui em casa. Aí, para não deixar ela sozinha com Margarete, tem que passear, tem que mostrar alguma coisa, tem que... Jane estava em Natal, mandou para mim um cardápio de um restaurante lá em Natal. Eu mandei dizer pela Jane, provocar a inveja dos outros é pecado. Interessante que ela é tão cara de pau, eu não lembro de ter mandado isso para o senhor, não. Então foi as almas que mandaram, veio do seu zap, foram as almas que mandaram. Aí ela botou, eu devo estar ficando caduca. Eu digo, não, isso aí é certeza. Essa parte aí é certeza. Então, irmãos, estamos mostrando algumas coisas para a Cleinha. Fomos lá no Estação Ciência e tivemos a tristeza de saber que já está fechada há não sei quanto tempo. Pois é, olha, pense num paraibano bom, faz 4 anos que a Estação Ciência está fechada e eu não sabia. Eu fui mostrar para a Cleinha e que vergonha, mas é assim mesmo. Então, Cleinha está conosco, meninos. Eu não vou começar a aula segunda-feira, não, porque tem que estudar. As aulas, preparar as aulas e tal, e eu vou... E outra coisa, os meninos ainda não voltaram. Nós combinamos que a gente voltaria quando os meninos voltassem. Agora segunda? Pois é, não, volta segunda. Então, na outra segunda aí é certeza. A outra segunda aí é certeza. Tá certo? Muito bem. Então, irmãos, vamos ouvir a exposição, a pregação que o pastor Antonino preparou. E, repito, quem estiver aqui hoje, procure estar domingo que vem para dar sequência. É igual às aulas, irmãos. As aulas da segunda e sexta-feira que a gente dá aqui, quando o irmão falta uma aula, que volta na outra, ele está meio destreinado, porque passou uma aula, ele não sabe o que foi dado na aula passada, ele fica... Muitas vezes o Paulo, quando percebe que muita gente faltou na aula passada, pastor, eu faço uma revisão da aula passada, e eu faço. Né? Por amor aos irmãos que perderam, a gente faz uma rápida revisão da aula passada, e tem gente que se irrita. Os que não faltam já falaram comigo, pastor, o senhor fica repetindo a aula de ontem, meu irmão, tem um pouco de caridade com os irmãos que faltaram, tem um pouco de amor. Várias vezes já houve irmão que reclamou aí, porque eu fiz uma retrospectiva da aula passada. Eu não vier, digo, homem, tenha compaixão. Você sabe por que o irmão faltou? Tá, então, mas é bom que a gente não falte. Tá? É bom que a gente não falte. Então vamos ouvir, pastor Antonino. Vocês sabem que eu admiro esse velho, um velho novinho, ó. A graça e a paz, amados. Quando o reverendo Juarez pediu ao garoto para orar, a isso me faz retornar no tempo e me lembrar quando eu era adolescente, me empolguei com a mocidade e comecei a pressentir que chegaria a hora que o pastor me mandaria orar.
Como eu sabia que a igreja estava de olhos fechados, escrevi a minha oração e coloquei no bolso. E me garanti para aquela noite, e ela chegou. Aí a igreja toda de olhos fechados, e eu orei. E depois o pastor bateu no meu ombro e disse: muito bom, excelente, então você já sabe. Aí foi terrível para mim, mas não é um conselho bom não, porque a gente engana a igreja. Amados, nós gostaríamos de compartilhar com a igreja um pouco da palavra de Deus, e peguei por engano um boletim, que é de 6 de janeiro. Mas ele traz aqui algo que tem muito a ver com aquilo que eu gostaria de dizer. O pastor Juarez colocou aqui nos símbolos de fé, e é possível que alguém não tenha lido, que diz assim, é a pergunta 12 do Catecismo Maior. Os decretos de Deus são os atos sábios, livres e santos do conselho da sua vontade, pelos quais desde toda a eternidade, ele para a sua própria glória, imutavelmente preordenou tudo o que acontece, especialmente com referência aos anjos e aos homens. Então é sobre esses decretos de Deus que nós gostaríamos de falar. Portanto, nós gostaríamos, não sou pregador, sou um contador de história, nós gostaríamos de compartilhar do eterno propósito de Deus. Gênesis 12, versos de 1 a 20. Mesmo assentado, façamos uma leitura alternada em que eu lerei os ímpares e a congregação os pares. Gênesis 12, de 1 a 20. Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei no nome. Seja tu a bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e logo foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Arã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra a Sesim, a terra capaz de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando ali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou o altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome da terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência.
Disse, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Viram-no os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher lhe foi levada para a casa de Faraó. Porém o Senhor puniu o Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. E me disseste ser tua irmã, por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, a sua mulher, e a tudo o que possuía. Que Deus abençoe a porção lida da sua palavra. Senhor nosso Deus, eterno Pai que estás nos céus, diante de ti estamos, Senhor, para te louvar e engrandecer o nome. Te pedimos, ó Pai, a unção do teu Santo Espírito para a tua palavra que vai ser exposta, que ela alcance os objetivos previstos na tua presciência. Toma conta de cada um de nós, Senhor, fala aos nossos corações, guarda-nos dos nossos pensamentos. Seja conosco, ó Deus, nós te suplicamos e já te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, tudo que nós lemos, tudo que nós estudamos na palavra de Deus, trata exatamente do propósito que Deus tem para o seu povo. Portanto, o eterno propósito de Deus é algo imutável. E Ele não divide a sua glória com ninguém. Esse país é testemunha de um grande líder que se dizia tão grande e que ele chegou a dizer que falaram tanto no nome dele que era melhor que as pessoas lessem mais a Bíblia para não tomar seu nome em vão. E dizia ele, na sua cegueira espiritual, na sua alucinação política, ele dizia que nem Jesus Cristo o impedia de ser presidente da República novamente. E hoje ele está preso. Deus tem propósito que se cumpre na história do seu povo e na história do próprio mundo. Paulo escreve aos Efésios a respeito da igreja do Senhor, Efésios 3:11. Ele diz, segundo o eterno propósito que estabeleceu Ele, Deus, em Cristo Jesus, todas as coisas têm que acontecer irremediavelmente. Nada impede o decreto eterno de Deus. Isaías 43:13 diz, ainda antes que houvesse dia, eu era, e ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Isso é palavra de Deus, amados. Quem resistirá ao braço eterno, ao braço forte do Senhor? Portanto, para executar esse seu eterno decreto, esse seu eterno querer, Deus usa homens, pecadores, usa os crentes e usa também os incrédulos. Quem impedirá
o braço do Senhor. Deus está com o braço estendido. Quem resistirá ao seu braço? E tudo, amado, todo o propósito de Deus para os homens começa com um chamado no imperativo. Ninguém sabe qual era o relacionamento de Deus com Abraão. Ninguém sabe como era que Abraão se relacionava com Deus numa cidade politeísta, numa cidade incrédula. Como era que se dava esse relacionamento de Deus com Abraão? Essa proximidade, essa intimidade tão grande que Abraão tinha com Deus, para que Deus o elegesse. E Deus, amado, sem maiores explicações, Ele faz um chamado a Abraão, que é uma ordem. Abraão tinha tão somente que se dispor a cumpri-la. No verso 1, ele dá uma ordem: sai da tua terra, sai do lugar onde nasceste e foste criado, deixa a tua família, deixa os teus parentes, sai da casa aconchegante do teu pai, onde tu eras cuidado com tanto zelo, deixa tudo para trás. E no meio desse chamado, ele faz uma promessa de uma terra visionária, de uma terra que não era vista. No verso 2, ele continua a promessa: far-te-ei uma grande nação, tu serás um grande povo. Mas isso até parece um contrassenso, amados. Era difícil de se crer, de se acreditar nessa promessa. Abraão já era velho. Abraão já tinha 75 anos, era um homem idoso. E Sara, sua mulher, ainda que esbanjasse beleza, formosura, era uma mulher estéril. E mais ainda, nessa promessa da terra, Deus ainda diz: abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Mas tu tens a responsabilidade de ser uma bênção. Amado, foi exatamente para isso que a igreja do Senhor foi chamada, para ser bênção na vida das pessoas, ser bênção na vida da própria igreja, abençoar a igreja e ser abençoado pela igreja. Mas Abraão não seria bênção apenas para os estrangeiros. Ele seria bênção para todos aqueles que o vissem, todos aqueles que com ele convivessem. Dele emanaria bênção. É a responsabilidade da igreja de abençoar as pessoas, não somente os domésticos da fé. A igreja precisa abençoar os vizinhos, as pessoas. A igreja precisa participar. Eu tenho dito que muitas vezes alguém está passando necessidade no seio da igreja, dentro da igreja, sentado nos bancos da igreja. E a pessoa expõe os seus problemas, a sua dificuldade, muitas vezes passando até fome. E muitas vezes nós, indistintamente, era hora de ser bênção. E não somos. Nós dizemos: eu vou orar por você. Quando muitas vezes você está com dinheiro que poderia ajudar na dificuldade. Mas nós colocamos tudo nas costas de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja. E eu não faço nada, absolutamente nada. E volto para casa com a consciência tranquila. Ser bênção para todos que o vissem. Diz no verso 4:
No verso 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas essa é a função da igreja. Nós nos preocupamos em pregar o evangelho e devemos nos preocupar e devemos pregar. Mas antes de pregar esse evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa preocupação maior é viver esse evangelho, viver no dia a dia, e a começar pelas nossas famílias. Quantas famílias nossas são destroçadas, quantas famílias nossas com problemas, e nós encaramos a igreja como se vivesse no mar de rosa. Nós fomos chamados por Deus, fomos chamados para ser pastor, fomos chamados para ser presbítero, diácono, mas antes nós fomos chamados para sermos sacerdotes das nossas casas. Como posso apacentar a igreja do Senhor se eu não apacento a minha casa? O maior pregador que já existiu nesse mundo não foi Paulo de Tarso, foi Noé, que não conseguiu salvar o mundo, mas salvou a sua família. O bem maior que Deus nos dá. E em ti serão benditas todas as nações da terra. E foi assim, verso 4, foi assim que partiu Abraão em obediência ao Senhor. Amados, Abraão partiu sem pedir maiores explicações a Deus. Abraão partiu sem pedir um mapa, sem uma bússola que o orientasse, não havia estradas. O seu guia seria o próprio Deus. Ele teria que confiar na palavra de Deus. No verso 5, tomou Abraão a Sara, sua mulher, a Ló, o filho do seu irmão, e partiram e chegaram à terra de Canaã. E nós sabemos que Abraão não chegou a Canaã, mas vislumbrou pela fé. E era de se pensar que essa trajetória, essa caminhada de Abraão seria um mar de rosa. Nós dizemos às pessoas, venham para Jesus Cristo, que acabarão os seus problemas, e não é verdade. Muitas vezes até esses problemas aumentam, eles duplicam, eles ficam insuportáveis, porque antes nós não tínhamos um padrão estabelecido, e agora nós temos o Senhor Jesus Cristo como o nosso padrão. Portanto, quando convidamos alguém, não o convidemos para ele vir ser feliz. Ele pode até ser feliz, mas nós não fomos chamados para sermos felizes. Muito pelo contrário, as dificuldades aumentam, inimigos que nós não tínhamos aparecem, e assim ele vai com toda a dificuldade da terra de Canaã, e ele atravessa aquele deserto de Siquém, um deserto árido, de animais ferozes, seca, falta d'água, e ele atravessa todo o deserto, e é no meio do deserto, no meio da dificuldade, que mais uma vez Deus aparece a Abraão e lhe reacende a chama da esperança. Abraão agora podia repousar em paz. A promessa estava bem próxima. Abraão seria pai. Aos 75 anos, ainda lhe vem a esperança de constituir uma família. Verso 7, apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua semente darei esta terra. Mas não era aquela terra seca, árida, inóspita, inabitável. Deus estava prometendo a Abraão pela fé. Ele estava prometendo uma terra que emana leite e mel.
E diz a palavra de Deus que ali, no meio daquele deserto, Abraão edificou um altar ao Senhor. Amados, temos nós construídos altar ao nosso Deus ao longo da nossa vida? Temos tido essa preocupação? Versos 8 e 9. Abraão peregrina no deserto afora, mas ele se peregrina, ele caminha, ele anda segundo o mover do próprio Deus. Mas mesmo assim, amados, mesmo sendo guiado por Deus, a sua caminhada não é fácil. As dificuldades naturais aparecem, surgem, e Abraão tem que conviver com elas. E o verso 10 faz morrer todas as nossas ilusões de que caminhando com Deus tudo é calmo, tudo é tranquilo, tudo é farto. Mas diz o verso 10 que havia muita fome naquela terra. Abraão chega ao Egito no meio de uma grande seca. E agora Abraão, o amigo de Deus, o pai da fé, ele é apenas mais um peregrino vulnerável aos costumes daquela terra estranha. Amados, nós somos apenas passageiros. Nós não viemos aqui para ficar. Infelizmente, nós temos vivido no mundo como se nós ficássemos aqui para sempre. Mas nós estamos de passagem. Nós estamos como Abraão, visando uma terra futura, que nos foi prometida, que emana leite e mel. Mas como nós nos apegamos a essa terra, como nós não aprendemos nada com a Páscoa, que é uma passagem, o povo tomava de pé porque estava caminhando, indo para a terra prometida. Como é difícil, irmão, a caminhada com Deus. No verso 11, quando já se aproximava do Egito, Abraão pressente o perigo. E ele tem medo. Ele era humano. E ele confidencia a sua mulher. Ora, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Abraão sabia que tinha uma bela mulher e que despertaria o interesse dos homens daquele lugar. No verso 12 ele disse, e quando te virem me matarão. Mas é que é o medo, ele neutraliza a confiança e desestabiliza a fé. E Abraão estava pronto para ajudar a Deus na sua tarefa de realizar o seu propósito. Abraão diz, no verso 13, dize, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e viva minha alma por amor de ti. Parece até que Abraão já não acreditava no próprio Deus. A fé de Abraão vacilara. Ele está amedrontado, ele está assustado. E ele acha que agora Sara era a sua única esperança. Versos 14, 15 e 16 é quando Abraão começa a sentir as consequências da sua mentira. Mas muitas vezes nós dizemos, podemos ser uma mentirazinha que não tem maiores consequências.
Mas toda palavra que sai da boca do homem tem retorno, tem consequência. E ele é repreendido pelo faraó, porque o faraó começa a ser acometido pelas pragas que Deus, na sua ira, derrama sobre o Egito. E ali, Faraó faz um lamento, é uma queixa, é um pedido de desculpa a Abraão. O verso 16 diz: este por causa dela, de Sara, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentos e camelo. Mesmo com toda essa facilidade que Faraó deu a Abraão, Deus castigou Faraó. Estranho, porque Deus não castigou Abraão pela sua mentira. Porque Deus fez vista grossa, passou a mão na cabeça de Abraão. Eu não sei, eu não tenho ideia, mas está no propósito eterno de Deus e tem que se cumprir. O verso 18. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: o que é isso que me fizeste? Porque não me disseste que era ela tua mulher? Faraó está dizendo a Abraão: por que tu me enganaste? Porque tu me mentiste, fazendo-me atrair sobre mim a ira do teu Deus? Mas nós somos responsáveis pelos nossos atos, mesmo estando inserido nos propósitos de Deus. Porque tu disseste que ela é minha irmã, por que não me disseste a verdade? Faraó está constrangido por ter ficado com a mulher de Abraão e disse: toma e vai-te. Verso 20. Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, a sua mulher e tudo que possuía. Amados, Deus tem um propósito eterno na vida do seu povo, na vida da sua igreja. E esse propósito, para alcançar esse propósito, Ele usa os mais variados homens nas mais diversas Ele é um Deus eterno que não tem que dar explicações. Ele nos usa. E Ele vai chamar ao longo do seu propósito homens que nós não queríamos sequer por amigos. Ele vai chamá-lo, nós veremos que Ele vai chamar para o ministério pessoas que não queriam, pessoas que pecaram, que se deram mal no seu ministério. Era, pois, amados, Abraão de 86 anos, quando ele e Sara resolveram dar uma ajuda no propósito de Deus. Tinha ele 86 anos, quando Sara propõe que ele tome por mulher sua escrava Agar, que lhe desse um filho, porque já estava cansada de esperar, mesmo que a promessa fosse de Deus, e ali lhe nasce Ismael. Mas Ismael não era o filho da promessa, mas era o filho que Deus deu.
E Abraão passa a dedicar parte da sua vida ao seu filho Ismael. Pense, com 86 anos lhe nasce um filho. Se acende a sua esperança. Agora sim, eu vou ter uma família. E é Deus quem pede que ele disperse, que ele mande embora a mulher e o seu filho. Muitas vezes nós achamos que a vida de crente é muito fácil, mas muitas vezes tem posições que temos que tomar, que muitas vezes é constrangedora do ponto de vista humano, politicamente incorreta, mas é a posição que Deus determina. E Agar recebe um alforje com água e se distancia e toma o caminho do deserto. E termina o suprimento da água e ela está para morrer. E ela, não querendo ver o filho morrer, ela se afasta e vai lamentar à distância. Mas o filho aprendera com o pai a confiar em Deus. E ele vai orar. E de repente aparece um anjo. E diz, toma o menino e vai deserto afora. Deus havia dito a Abraão que em ti seriam benditas todas as nações da terra, todas as famílias da terra. E um grande povo sairia de Ismael. Povo forte, aguerrido, guerreiro, até que ele nasce, Isaque. E Deus mais uma vez desafia a fé de Abraão, pede o sacrifício do próprio filho. E não fiquem pensando que Abraão simplesmente resolveu executar seu filho para que desse forma ao propósito de Deus. Ele relutou muito, ele sofreu muito, mas enfim se rendeu ao propósito de Deus, e Deus lhe é fiel. Amados, tinha Abraão nessa época 100 anos quando nasceu Isaque, e foram todos os dias de Abraão 175 anos. Morreu Abraão, sepultaram-no seus 2 filhos e famílias, sepultaram-no Isaque e Ismael na caverna de Macpela. Os 2 filhos, as 2 famílias, os 2 povos. E foi sepultado no mesmo lugar em que foi sepultado Sara, a mulher da sua vida. Assim termina a vida desse eleito, desse predestinado por Deus para ser o pai de todos aqueles que têm fé, daqueles que creem em Deus. Amados, Abraão não viu o fim, participou do começo da promessa, mas ele não viu o fim. Porque na realidade, em Abraão, o propósito de Deus estava apenas começando. E nós veremos ainda outros homens que Deus levantou para dar sequência à jornada de Abraão. Jornada essa que vai ter fim quando o Senhor Jesus for pregado no madeiro. Domingo, se Deus quiser, nós daremos mais um passo nessa jornada de fé de Abraão, sempre crendo que Deus tem um propósito eterno e imutável na vida do seu povo, e Ele vai cumprir a despeito do nosso pecado. Apesar da nossa mente,
da nossa natureza pecaminosa, o projeto de Deus chegará ao fim da maneira como Ele determinou. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém.